Olá, pessoal. Hoje vamos estudar distribuição de probabilidade. Para isso, eu trago os exercícios da unidade 3 da disciplina de probabilidade estatística para educação à distância. Vamos trabalhar esses 4 exercícios propostos aqui. Então, a gente vai resolver esses exercícios em um software que se chama GeoGebra. Eu vou trabalhar com ele online aqui, tá? Para chegar até ele, você digita lá no Google GeoGebra Online calculadora de probabilidade. Vai abrir esse software aqui que é muito interessante. Quem já é meu aluno, me conhece, sabe que eu trabalho muito com Excel, mas nesse caso aqui eu acho que o GeoGebra é um recurso mais interessante para que a gente consiga resolver esses cálculos. Então vamos lá para os exercícios. No exercício 1 diz o seguinte: que o peso de um determinado artigo produzido por uma fábrica obedece uma distribuição normal com a média de 20 gramas e desvio padrão 4. Vocês anotem esses dois valores. Determine a probabilidade de que uma unidade selecionada ao acaso tenha entre 16 e 22, entre 22 e 25 e que seja maior que 23. Você abre o seu navegador, lá no Google digita GeoGebra Online, calculadora de probabilidade, e aí depois você vai ter uma tela parecida com essa aqui. É muito fácil de resolver. Esse espaço aqui é o espaço para você digitar a média. Lá naquele exercício a média era 20. Aqui é o espaço para você digitar o desvio padrão. O desvio padrão era 4. Vamos lembrar então que no exercício A você quer entre 16 e 22. Então esse aqui é o botãozinho para fazer as regiões entre, tá? As regiões do meio. Aqui você digita o limite inferior, que era 16. E aqui você digita o limite superior, que era 22. Vocês reparem que já fica a curva desenhada aqui, fica a curva desenhada perfeitinho, e a probabilidade está aqui do lado. Se você quiser saber em termos percentuais, é só multiplicar por 100. Então, a probabilidade de que esteja entre 16 e 22 é de 53,28%. Muito fácil, né? O B dizia entre 22 e 25. O desvio padrão e a média são as mesmas, então a gente pode deixar aqui como está. Só vamos mudar aqui embaixo, ó. Limite inferior para 22, limite superior para 25. Então, já vai retornar a probabilidade para vocês, que é só multiplicar por 100, 20,29%. O C, maior que 23, o maior a gente vai ter que mudar o botão. O botão para fazer maior é esse, tá? Então, o botão para fazer menor é esse, e o para fazer maior é esse. Lembrando que é o mesmo exercício, mesma média, mesmo desvio padrão, e a gente quer saber maior do que 23, é só botar o 23 ali. Então aqui vai ficar 22,66%. Vocês reparem como é simples, como é fácil e prático trabalhar distribuição de probabilidade no GeoGebra. O exercício 2 fala das vendas diárias de um restaurante. A média é de 53 unidades e o desvio padrão é 12. Anotem esses valores. A letra A. Qual a probabilidade que as vendas excedam, ou seja, sejam maiores do que 60 unidades em um determinado dia? Vamos lá para o GeoGebra. Então a gente quer saber que seja mais do que 70. O botão do mais é esse. A média, 53, conforme o exercício solicita. Desvio padrão, 12. Já está no botão certo, eu já tinha marcado antes. Então a gente quer saber mais do que 70, na verdade. Mais do que 70 unidades em um determinado dia. É só digitar 70 aqui. 7,83%. Tá? Então, bem fácil, mais uma vez, de localizarmos aí, de resolvermos via GeoGebra. O próximo exercício, o que diz aqui? O mesmo restaurante, tá? E ele deve vender no mínimo 30 unidades para não ter prejuízo. Então, qual a probabilidade de que um dia haja prejuízo? Então, se você vai pensar
que ele precisa vender mais do que 30 para ter lucro. Se ele vender menos do que 30, ele vai ter prejuízo. Então a gente vai trabalhar com esses valores aí. Vamos trabalhar aqui então com a região inferior, que é esse botão aqui que faz. Menos que 30, então a probabilidade é bem pequena aí, né? 2,76 de que isso aconteça. Terceiro exercício, as notas de uma certa disciplina estão normalmente distribuídas com média 5 e desvio padrão 1,5. Anotem esses valores também. Determine o percentual de estudantes com nota superior a 8. Vamos fazer esse exercício então. Começar aqui digitando os valores. A média é 5. Desvio padrão 1,5. Aí o que a gente quer saber? A probabilidade de tirar mais do que o 8. O botão para fazer mais é esse. E a nota que eu estou considerando é a nota 8. Mais do que 8, então, a probabilidade está ali, 2,28%. Próximo exercício. A nota mínima para obter aprovação é 3. Qual o percentual de alunos reprovados? Os alunos reprovados são os alunos que tiraram menos do que 3, né? Então, que tiraram menos do que 3. Está aí. Então, 9,12%. Vocês reparam que é só digitar os valores, não tem muita diferença nisso. E a C, qual a probabilidade de um aluno obter uma nota acima do que 9,8? Acima vai ser aqui, eu vou digitar o 9,8 aqui. Então, praticamente 0%, né? 0,07%. Para a gente finalizar aqui, a última questão, está falando do consumo diário de álcool, tendo uma média de 320 e desvio padrão 5. Selecionando-se ao acaso um alcoólatra da cidade, determine a probabilidade de consumo diário seja maior do que 330, inferior a 370, e aí 2 aqui que estejam no intervalo. Vamos começar então digitando os valores. A média você digita aqui, 320. O padrão você digita aqui, 50. E agora vamos fazer a letra A. Maior. O maior se usa esse botão aqui. Maior do que 330. Maior do que 330. Já está pronta a probabilidade aí. 42,07%. Para fazer a letra B, menor do que 370, o menor é nesse botão aqui. Menor que 370, 84,13%. As outras duas aqui são de intervalos, ó. Entre 240 e 330 e entre 320 e 380. Vamos fazer a C primeiro. Está falando de intervalo, intervalo se faz aqui. Aí a gente vai ter aqui, para fazer a letra C, entre 240 e 330. 52,45%. E para fazer a última questão da lista, também é um intervalo que está falando entre 320 e 380. Então tá aí, 38,49%. Então, pessoal, eu super recomendo o uso do GeoGebra para resolver os exercícios de distribuição de probabilidade. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está com dificuldade na disciplina, que não entendeu o conteúdo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, clicar no joinha, curtir o vídeo. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil quando se sabe.